Em agosto de 2020, a igreja onde o pastor e teólogo mundialmente conhecido John MacArthur, ele recebeu ordens de proibição de cultos e adoração em ambientes fechados em resposta à pandemia do coronavírus, e os templos na Califórnia foram notificados a fechar. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, ele estava usando a pandemia como um argumento para fechar comércios e igrejas sem nenhum argumento plausível. E John MacArthur deu uma entrevista na CNN com dados verídicos, mencionando que na Califórnia, por exemplo, possui atualmente 40 milhões de pessoas. E na época do ocorrido, 8 mil pessoas faleceram por conta do vírus. Isso representava apenas nem 1% de toda a população da Califórnia. E o governador queria aplicar essa lei absurda lá naquele estado. E essa decisão não foi tomada em particular por John MacArthur, mas sim pela Assembleia e membros da igreja Grace Hill. Como em toda igreja reformada histórica, tanto batistas, presbiterianos, a igreja é constituída de uma assembleia, pois não existe um dono na igreja, apenas Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E eles tiveram uma assembleia na igreja e chegaram à conclusão em não abraçar a narrativa dos governadores e de fechar os templos. E essa narrativa política não ocorreu apenas nos Estados Unidos, mas em muitos países, inclusive aqui no Brasil. E muitos políticos estavam usando o poder que eles tinham de uma maneira inadequada, sem respaldo e sem evidência para fechar comércios, templos de igrejas. Mas o foco do meu vídeo, meus irmãos, não é esse. O foco é o que nós cristãos podemos aprender com a atitude do pastor John MacArthur e a sua igreja. E eu gostaria de destacar 3 lições importantes que nós podemos aprender com esse ocorrido. Vamos à primeira lição. Eu quero destacar a submissão às autoridades. Paulo escreve em Romanos 13, no versículo 1, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, meus irmãos em Cristo. E Paulo escreveu essas instruções aos cristãos de Roma durante o reinado do imperador Nero. Os cristãos deveriam se submeter às autoridades e orar pela salvação de Nero, um dos piores imperadores e mais cruéis que perseguiu a igreja cristã. E ao observarmos o texto bíblico, o que notamos de imediato é que Paulo menciona que todos os cristãos devem estar sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. No tempo que o apóstolo escreveu, a autoridade civil era exercida pelo governo romano. E esse mesmo princípio ainda permanece aos cristãos de todas as épocas. Devemos nos submeter às autoridades e ir contra uma autoridade quando ela é legítima, nós estamos desobedecendo a Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, e quando a autoridade não está sendo legítima, talvez esse seja o maior questionamento, quando as autoridades não estão cumprindo seus deveres pelos quais Deus chamou eles, estão impondo leis contrárias à nossa fé cristã, à nossa lei moral, devemos resistir às autoridades e de maneira nenhuma devemos obedecer a esses homens. E esse tipo de desobediência cristã está em muitas partes das Escrituras. E no livro de Êxodo, no capítulo 1, por exemplo, as parteiras desobedeceram a lei de Faraó em matar os bebês meninos. No livro de Daniel, capítulo 6, Daniel desobedeceu o decreto do rei que as pessoas não poderiam fazer orações ao Deus de Israel. E Daniel não somente desobedeceu, mas ele orava 3 vezes ao dia. No livro de Atos, João e Pedro foram presos pelo Sinédrio, que era o grande conselho de religiosos judeus em Jerusalém. E eles receberam ordens de não pregar o evangelho e foram açoitados. E Pedro e os apóstolos afirmaram que antes de qualquer coisa, importa obedecer a Deus e não aos homens. E fica claro nesses textos, quando uma autoridade civil estabelece decretos contrários à palavra de Deus, deve-se obedecer a Deus e não aos homens. Então, quando os governadores lá da Califórnia queriam fechar templos da igreja sem evidências do avanço
da pandemia e uma maneira absurda se tratava apenas de uma jogada política, e John MacArthur escreveu que o cabeça da igreja é Cristo e não César, se referindo ao Estado. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar, meus irmãos, é sobre o processo que John MacArthur usou legitimamente, que está estabelecido na primeira emenda americana. Essa emenda ela foi formulada em um contexto que os cristãos estavam sobre uma perseguição ferrenha nos Estados Unidos, que tem sido uma batalha árdua para preservar a liberdade religiosa. E os cristãos podem apelar à lei de uma maneira legítima para se defender em questões como esta. E o próprio apóstolo Paulo no livro de Atos é mencionado 2 vezes se utilizando da sua cidadania romana quando estava em julgamentos. Em Atos 16, Paulo e Silas foram açoitados e presos na prisão. E Paulo, por nascença, ele tinha o direito à cidadania romana. E os cidadãos romanos eram isentos de açoite e tortura, e nos casos mais graves, eles poderiam apelar para que seu caso fosse levado diretamente ao imperador. E o outro exemplo se encontra no livro de Atos, no capítulo 22, Paulo estava prestes a ser açoitado e ele disse: é lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Essa lei que Paulo estava apelando se chama Valeriana e Porciana, onde os cidadãos romanos eram isentos de métodos brutais e de interrogatório. Se alguém punisse qualquer cidadão romano sem o devido processo legal, jurídico, essa pessoa estava sujeita a pena de morte. Então nós aprendemos nessas 2 passagens registradas no livro de Atos que nós, como cristãos, podemos apelar sempre para a lei quando estamos sendo injustiçados. E talvez você possa levantar o questionamento: mas o que Jesus disse é sobre darmos a nossa face quando nós estamos sendo perseguidos, por exemplo? Nós damos a nossa face quando o que está em jogo é a mensagem do Evangelho. Estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho? Essa deve ser a questão que deve ser levantada. E quando estamos sofrendo injustamente, quer seja no trabalho, na sociedade, e o que não está em jogo é o testemunho do Evangelho, nós cristãos podemos apelar para a lei que está ao nosso favor, quando leis contrárias à nossa fé ou constituição do nosso país estão sendo desobedecidas. O apóstolo Paulo fez isso. E John MacArthur seguiu o exemplo do apóstolo Paulo. E indo agora à conclusão, meus irmãos, eu queria ressaltar que após essa decisão da Assembleia da Comunidade Grace Hill, onde John MacArthur é pastor, em não fechar os templos, e segundo a reportagem da New York Times que acompanhou o caso, foram registrados apenas 3 casos e uma membresia de 7.000 pessoas na igreja dele na Califórnia. E MacArthur e a Assembleia da Igreja, principalmente os membros que foram regularmente aos cultos presenciais, foram fiéis a Deus e não aos homens. Em nenhum momento MacArthur ofendeu governadores, como muitos brasileiros e pastores fazem, apesar dos maiores absurdos que eles cometem. E ele foi apenas enfático ao declarar que Cristo e não César é o cabeça da igreja, e que Deus levante pastores, assembleias e cristãos com a mesma coragem de MacArthur e a comunidade Grace Hill na Califórnia. E apesar da grande quantia que eles receberam no processo, que foram R$800 mil, isso não deve nos impressionar, meus irmãos. O que deve nos impressionar é a fidelidade e o compromisso com a verdade que Dr. MacArthur tem mostrado ao longo da sua vida como pastor e teólogo, que deve inspirar os cristãos. E é disso que estamos precisando em nosso país, de mais pastores comprometidos com a verdade bíblica. E esse foi mais um vídeo no canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreva também caso você ainda não é inscrito para acompanhar novos conteúdos, análises bíblicas e trecho das pregações da nossa Igreja Batista, e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.